Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de Emporium do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhauada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 275, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3106-1820 e também pelo WhatsApp 97335-5710 ou 97119-3654. Empório do Bacalhau. Preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. Giro NetoCast. Saúde. São os mais velhos que mais cuidam dos mais velhos. Pois é. É o que mostra o estudo chamado Cuidadores do Brasil, feito pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com apoio da Novartis. A pesquisa mostra que a maioria dos cuidadores de idosos é formada por mulheres, quase sempre da mesma família do paciente, sem remuneração e também sem cursos na área da saúde. A gente vai entender melhor os resultados desse estudo conversando com a Marlene Oliveira. Ela é presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida e participa do programa a partir de agora. Marlene, um bom dia para você e seja bem-vinda. Bom dia, Dylan, e muito obrigada aí pelo convite para falar de um tema tão importante hoje que é os cuidadores no Brasil. Com certeza é um tema muito importante e que ainda vai ganhar ainda mais importância considerando a questão da longevidade, né? Estamos vivendo mais, então esses cuidados vão ser ainda mais necessários, mas a gente precisa pensar em quais condições de vida para os idosos e qual condição de vida também para os cuidadores. Me parece, Marlene, que a pesquisa mostra alguns reflexos importantes da própria economia, né? 90% dos entrevistados tiveram que assumir o papel de cuidador por seu parente próximo ou mais próximo e pelo fato de que a família não dispõe de condições financeiras para contratar um profissional. Então, esse reflexo da economia, a condição financeira da família é um fator importante para que a gente tenha chegado a esse resultado, né? 90% familiares tendo que assumir esse papel? Sim, um dos achados, Dylan, importantes aqui desse estudo, e que você citou aí no início da sua fala, é que essa pesquisa, ela nos trouxe dados que pelo menos 27% você tem de pessoas com menos de 50 anos. E você tem um número muito grande de pessoas acima de 60 anos. Isso mostra que hoje tem uma geração de idosos cuidando de idosos. E com isso você acaba tendo um número hoje nessa amostra que 80% são de cuidadores familiares e o restante, né, vai dar aí uns 20% que são os cuidadores profissionais. E isso você bem colocou, né? Nós não separamos na nossa economia, né, um recurso para essa função de cuidador.
E até 2030 a gente já tem dados aí de que a nossa população ela vai ser uma população com um número de idosos muito alta, né? Isso já está previsto. E como a gente está se organizando para isso, né? Quando você olha hoje o cuidador familiar, que tem muitas vezes acaba deixando sua atividade profissional para cuidar de alguém, né? Ou seja, de um filho, ou seja, de um pai, de um avô, ou seja, de alguém aí da família. E uma das coisas também muito importante nessa pesquisa é quem está cuidando do cuidador, né? Porque a jornada dele acaba sendo uma jornada muito extensa. Com certeza, perguntar quem cuida de quem cuida é sempre importante, né? Agora você destacou, Marlene, em certa altura da sua fala, que não há esse espaço no orçamento das famílias para poder pagar o salário de um cuidador, é o que acontece em muitas famílias. Eu fiquei aqui me perguntando quanto é que ganha em média um cuidador, não me parece que seja um salário tão diferente de um salário mínimo, é, Marlene? Não é diferente disso, mas o que acontece é o seguinte, você tem o cuidador profissional que ele acaba tendo essa remuneração de um salário mínimo, um pouquinho mais, dependendo de onde ele está inserido ali profissionalmente. Mas quando você olha o universo do cuidador familiar, isso complica muito, porque muitas vezes a pessoa ela acaba cuidando e não existe a remuneração, né? Não existe aquele recurso disponível para remunerar. E em muitos casos, às vezes, a pessoa ela recebe ali uma ajuda, né, que a família acaba cotizando, ou muitas vezes nem existe essa possibilidade, né, de ter esse recurso. E esse estudo nos fez a gente tentar buscar políticas para fazer com que essa profissão de cuidador, né, ela seja reconhecida e que a gente consiga oferecer suporte a esse cuidador, tanto familiar quanto profissional. Com certeza. Então, a gente precisa falar sobre políticas públicas que auxiliem o cuidador ou a cuidadora, e a gente precisa falar também, me parece, a partir de vários trechos da sua fala, Marlene, de fazer um apelo para as famílias, né? Porque me parece que a construção dessa rede familiar, ela é importante não só para que eventualmente exista essa vaquinha, né? Que a família possa se cotizar para poder pagar o salário do cuidador, ou ajudar mesmo, que não seja um salário, né? No caso daqueles que são familiares, enfim, mas uma ajuda de custos ou alguma coisa nesse sentido. E aí eu gostaria de te pedir uma avaliação. Qual a importância da constituição dessa rede familiar, né? Quer dizer, que os parentes conversem entre si e façam o possível para participar de forma mais ativa desses cuidados, Marlene? Uma das coisas assim, muito importante nesse processo, Dylan, primeiro, a família, ela, por mais que tenha alguém ali da sua família cuidando de alguém ali, você não pode abandonar, você não pode largar, que nem quando a gente olha para o cenário do cuidador profissional, a gente tem recebido muitos relatos de cuidadores que a família não trata de forma adequada, que a família terceirizou toda a responsabilidade do cuidador. Isso nunca pode acontecer. E quando a gente olha para o cenário do cuidador familiar, a família inteira tem que estar envolvida, né? Ou seja, para cotizar, para ajudar aquela pessoa ali a ter uma renda, que ela consiga exercer a atividade dela e que ela também tenha tempo para cuidar dela, porque o que a gente percebe é que às vezes a pessoa fica ali, chega a ficar até mais de 20 horas cuidando de alguém. Então, isso é preocupante, né? A gente acaba tendo uma geração de pessoas aí que estão ficando muito doentes, cuidando de outra pessoa com alguma enfermidade. Então, a família, ela tem que entender que ela também é responsável, que ela também tem que ajudar e que a palavra já diz, né? Cuidador. A gente tem que ter afeto, tem que ter carinho e tem que ter respeito pelo outro, né? Com certeza. Marlene, a gente falou aqui muito rapidamente da necessidade das políticas públicas,
mas eu queria fazer uma pergunta ainda mais ampla, porque além das diferentes esferas de governo, a gente tem a sociedade civil organizada, né? E aí entidades como o Instituto Lado a Lado pela Vida e outras que podem oferecer algum tipo de ajuda, de apoio, de informações, enfim. E aí, nesse sentido, a pergunta ampla é, né? O que os cuidadores hoje encontram de apoio na sociedade civil organizada como um todo, ou mesmo nas instituições públicas? Existem canais mais específicos? Existem ajudas, né, mais específicas? Para quem está ouvindo a gente agora e se percebe nessa situação, quer dizer, com dificuldade de cuidar da própria saúde, de cuidar da saúde ainda de um paciente idoso? Dylan, o nosso cenário ele não é tão otimista, né? Hoje o cuidador ele não tem uma associação que acabe ajudando ele, você não tem a organização civil atuante. O que você tem, assim, a gente começou esse trabalho, né, porque era algo que nos preocupava muito. A gente atua aqui, o Instituto Lado a Lado atua em duas causas principais, que são as doenças cardiovasculares e o câncer. E a gente tem visto o papel importante do cuidador na reabilitação e até mesmo no acompanhamento de um paciente com doença oncológica, com câncer. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, a gente tem dado algum suporte, mas a gente tem feito um trabalho muito forte de buscar também a responsabilidade do Estado, do Ministério do Trabalho, da Cidadania, porque eles também têm que ajudar para esse cuidador. Então, a gente tenta ajudar, né, a organização civil, ela é pouco atuante nesse tema. Então, a gente tem começado esse trabalho, só para você ter ideia, não existe cursos de profissionalização, né? Os cursos que tem são cursos muito limitantes, onde não dá todo o embasamento que essas pessoas necessitam. Então, a gente tem buscado ajudar da melhor forma, né? Até o nosso maior desafio aqui é conseguir uma política pública que atenda o cuidador, tanto familiar quanto o profissional, de uma forma ampla e que ele tenha todo o suporte que ele necessita. Muito bem, essa é a Marlene Oliveira, presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida, trazendo para a gente detalhes do estudo Cuidadores do Brasil e nos ajudando a traçar também um panorama sobre a condição das cuidadoras e cuidadores de idosos aqui no nosso país. Marlene, muito obrigado pela conversa e uma excelente segunda-feira para você. Eu agradeço e muito obrigado, uma excelente semana aí para todos. Obrigado e um abraço. 11h53 no Rio de Janeiro, um cenário muito difícil, pelo que nós conseguimos compreender aqui a partir da exposição da Marlene, para essas cuidadoras e cuidadores, principalmente cuidadoras, são mulheres, né, em sua maioria, são pessoas da própria família do idoso que precisa de cuidados, não tem remuneração na maioria dos casos, não tem cursos em específico, estão ali por uma questão de necessidade e por isso a gente volta os olhos para essa questão. A longevidade está aí, nós estamos vivendo mais, mas é preciso viver também com boa qualidade e isso passa pela condição dos cuidadores dos idosos também. Giro NetoCast. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br.
Danilo de Almeida do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Sandro Cruz, escritor, produtor e podcaster, host do Debacast, um podcast que traz os mais variados e loucos assuntos envolvendo tecnologia. Acessem debatec.blogspot.com. Repetindo, debatec.blogspot.com. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Venha conhecer o CoutoCast. Lá, toda semana, eu, Eduardo Couto, trago um tema abordando música ou esporte. Contando com quadros como Mulheres e Música, sempre como a grande mulher da música internacional, e o Guia de Bolso, seu guia de atualidade musical. O CoutoCast sai toda semana em eduardocoutorj.wordpress.com e você encontra o programa em todas as redes sociais como @CoutoCast. Aquele abraço e te espero lá! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!